Pessoal do oitavo ano, tudo bem? Nós vamos hoje na nossa aula responder uma atividade, ok? Vamos fazer de conta que é uma revisão e a gente vai fazer uma atividade nesse tema Revolução Francesa, tá bom? Quero deixar esse slide aí para vocês para demonstrar o meu sentimento, né? O sentimento desse momento para com vocês, a saudade que eu estou de vocês, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu preparei aqui 10 questões, todas elas objetivas. Então a gente vai comentar cada uma delas e a gente vai dar a resposta, tá? Para a gente analisar aqui como é que foi o nosso aprendizado no decorrer desse mês. Então a primeira questão diz assim: qual foi o principal motivo da Revolução Francesa? A letra A, o casamento do rei. A letra B, a morte do rei Luís XV. A letra C, a insatisfação do povo com as injustiças na sociedade francesa. E a letra D diz que o povo queria estudo. Tá? Então vamos lá. Quando nós começamos a falar sobre esse tema, nós falamos da sociedade francesa do século XVIII, como é que ela se encontrava, né? Nós falamos que a França, a população da França naquele período era a maior população da Europa, era o país com a maior população da Europa, e que apesar de ser um país com uma população muito grande, era muito injusta, né? Era uma sociedade muito injusta, porque era dividida em estados, 3 estados. O primeiro estado, formado pelo clero, o segundo estado pela nobreza, e o terceiro estado formado pela classe mais pobre, né? Os trabalhadores urbanos, os camponeses, a burguesia. Então, era uma sociedade desigual, uma sociedade injusta, tá? Se era uma sociedade desigual, então é óbvio que a sociedade, principalmente a população, a parte da população mais pobre da França, não estava satisfeita com a situação, certo? Então a resposta correta aí é a letra C, tá? A insatisfação do povo com as injustiças da sociedade francesa. Uma sociedade em que a classe mais pobre, os mais pobres, a parcela mais, digamos assim, mais necessitada da população, era quem trabalhava para pagar os impostos e, consequentemente, sustentar as classes mais ricas e privilegiadas, tá? Então o povo ele estava insatisfeito com a situação, com as injustiças que aconteciam na França no século XVIII. Resposta, portanto, letra C. Tá bom? A segunda questão, eu pergunto aí, como era chamada a prisão símbolo do absolutismo na França? Né? Essa prisão, que inclusive a tomada dessa prisão, né, ou a queda dessa prisão, que foi o estopim da Revolução Francesa, certo? A insatisfação da população chegou ao ponto de a população tomar, né, essa prisão, que era o símbolo do absolutismo na França, onde eram presos, onde eram colocados ali os presos políticos, ou seja, aquelas pessoas que eram contrárias ao antigo regime, que eram contrárias ao absolutismo monárquico, certo? Ao absolutismo do rei, às arbitrariedades do rei. Então, todas as pessoas que iam de encontro àquilo que o rei pensava, àquilo que o rei fazia, eles eram presos, eram colocados nessa prisão, tá? E ela se tornou o símbolo do absolutismo monárquico na França, tá? Então não foi a prisão dos marginalizados, não foi o Carandiru, né? O Carandiru eu coloquei só para completar mesmo, né? Vocês sabem que o Carandiru era aqui no Brasil, em São Paulo. A prisão dos indecentes também não. Então a resposta correta é a letra D, a Bastilha, tá? Então o estopim da Revolução Francesa foi a tomada da Bastilha, que era a prisão onde eram colocados ali os presos políticos, tá bom?
Terceira questão, quando foi tomada a prisão? Quando foi tomada essa prisão, símbolo do absolutismo na França? Pessoal, tem 4 alternativas aí. Para você matar a charada, você tem que saber tão somente qual foi o ano em que aconteceu a Revolução Francesa, certo? Então, a Revolução Francesa aconteceu no ano de 1789. 1789. Então, a única questão que tem esse ano aí é a questão, a alternativa B, né? 14 de julho de 1789, que foi quando a Bastilha foi tomada, né? Aquela prisão foi tomada pela população francesa revoltada com as injustiças sociais que ocorriam no país naquele momento, ok? Então, a resposta correta, letra B, 14 de julho de 1789. Quarta questão, no reinado do chamado terror, qual era o artefato responsável pela morte dos condenados? Ó, gente, no período mais crítico da Revolução Francesa, né, foi chamado de período do terror, as pessoas que eram contrárias, né, ao sistema, ao que estava acontecendo ali, que eram contrárias à Revolução, eles eram mortos, né? Eles eram condenados à morte e eles morriam de uma forma tanto inusitada, né? Para nós hoje, tá? Eles utilizavam um instrumento para matar essas pessoas que iam de encontro ao sistema, tá certo? Então eles morriam na guilhotina, na forca, na fogueira ou na cadeira elétrica, né? Havia um instrumento muito utilizado lá na França, nesse período aí, chamado período do terror, em que as pessoas morriam decapitadas, né? Perdiam literalmente a cabeça através de uma guilhotina, tá? A guilhotina era o instrumento onde a pessoa colocava o pescoço e uma lâmina muito afiada descia, né? E cortava, né? Decepava a cabeça do condenado, tá bom? Então, inclusive o rei Luís XVI, ele morreu guilhotinado, tá? Então, a resposta certa aí é a letra A, guilhotina, né? É o artefato responsável pela morte dos condenados. A quinta questão, quais as classes sociais que formavam o terceiro estado na França? Isso é muito fácil, né? Nós falamos aqui que a sociedade era dividida em 3 estados, né? Onde 2 deles, o primeiro e o segundo, eram privilegiados, tinham poder, tinham terras, tinham privilégios, e o terceiro estado, que era formado pela classe mais pobre, né, os trabalhadores, os camponeses, a burguesia, né, formavam o terceiro estado, e era exatamente a classe, o estado que sustentava os outros 2, tá? Então a resposta aí está na cara, letra A, burguesia, camponeses e trabalhadores urbanos, né? Os padres, bispos e cardeais, aí a letra B, fazem parte do clero. Condes, duques e barões também não tem nada a ver. Rei, clero e nobreza também não. Letra A, viu? Burguesia, camponeses e trabalhadores urbanos. Essas 3 classes, esses 3 grupos sociais formavam o chamado terceiro estado na França. Como eram chamados os membros do primeiro estado? Também acabei de comentar na questão anterior, certo? Os notáveis, letra A, não. Letra B, os maiorais, também não. Letra C, os camponeses, não. Os camponeses formavam o terceiro estado, né? O clero, letra B, sim, né? Primeiro estado, formado pelo clero, pessoal da igreja, né? A igreja católica. O segundo estado, a nobreza, tá? O clero formava apenas 1% da população francesa, a nobreza 3% da população francesa e o terceiro estado formava 96% da população francesa. Então, o primeiro estado, clero, tá certo? Questão 7. Quais os nomes dos 2 grupos políticos principais da França durante a Revolução Francesa? Bom,
A revolução, a princípio, ela aconteceu aí com o apoio dos jacobinos, né? Os jacobinos formavam, digamos assim, o partido de esquerda da França naquele período, tá? E os girondinos formavam o partido de direita, tá certo? Então é como se os jacobinos fossem hoje o partido dos trabalhadores, aqueles que apoiam os trabalhadores, que defendem a classe mais pobre, a classe mais trabalhadora, tá? E os jacobinos, aqueles que queriam mudanças, que queriam transformações na sociedade. Os girondinos não, como partido de direita, eles queriam a permanência, né? Que as coisas continuassem da forma como estavam, certo? Então seria a resposta correta, letra D, né? Os dois grupos políticos principais não eram os únicos, tá? Mas eram os principais, os girondinos e os jacobinos, tá bom? A questão 8. Como eram chamados os membros das classes mais baixas, né? Os camponeses? Gente, eu não lembro de ter comentado isso aqui com vocês, tá? Mas os camponeses, o pessoal que fazia parte do terceiro estado, principalmente os camponeses, eles eram conhecidos como os sans-culottes, né? Sans-culottes, tá bom? Por quê? O que é que significa isso? Gente, naquela época, os nobres, né? As pessoas que faziam parte da nobreza, eles usavam uma espécie de calça, né? Uma calça justa, que ela ia até um pouco abaixo do joelho, certo? Essa calça chamava-se culotte, tá? E só quem usava essa calça, esse tipo de vestimenta, eram os nobres. Então os camponeses, eles não utilizavam esse tipo de vestimenta. Eles não tinham o culotte, né? Usavam uma calça comprida mesmo, até nos pés, feita de tecido mais inferior, né? Então eles não tinham esse culotte, a calça, né? Por isso que eles eram chamados de sem-culotte, tá? E na França, sans-culottes, né? No idioma francês, sans-culottes. Então eram os membros das classes mais baixas, os camponeses, eram chamados de sans-culottes, tá bom? Questão 9. Qual o nome do general que tomou o poder na França em 1799? Isso aí está muito fácil, né? Otávio Augusto, não, é lá de Roma. César Augusto também de Roma. Alexandre o Grande também não. Então a alternativa correta, a letra D, Napoleão Bonaparte, né? Que foi o general francês que tomou o poder em 1799, ou seja, 10 anos após o início da Revolução, tá? A Revolução na França começou no ano de 1789, 10 anos depois, Napoleão Bonaparte ele vai assumir o poder na França, tá? General muito firme, né? Muito radical nas suas decisões e tomou o poder na França, tá bom? E para fechar, como é chamado o golpe em que Napoleão Bonaparte assumiu o poder na França? E aí tem a letra A, golpe baixo, a letra B, golpe de 18 Brumário, letra C, golpe de Baú e letra D, golpe militar. Vocês perceberam que eu coloco algumas alternativas só para brincar com vocês, né? Resposta correta, gente, a letra B, golpe de 18 Brumário, tá? Brumário fazia parte era um mês do calendário francês na época da Revolução, certo? Quando aconteceu a Revolução Francesa, adotou-se lá na França um novo calendário. E o Brumário era um dos meses do calendário francês durante a Revolução Francesa, certo? Equivalente ao mês de novembro aqui no nosso calendário, tá ok? Então, o nome do golpe de 18 Brumário.